Oi, pessoal. Boa noite para todo mundo que chegou aí, que colou. Muito obrigada. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes aqui ao nosso projeto, que é o Cine Quintal Ocupa, a Praça da Estação. Como vocês viram aí na vinheta, são imagens da praça, de uma ocupação famosa, importante aqui em BH, que é a nossa praia, a Praia da Estação. E são as fotos da Priscila Nuz e a população de rua interagindo aí com esse evento, né? Esse grande evento que houve em BH há alguns anos, de ocupação desse espaço público. E existe um edital de ocupação cultural desse espaço, e essa ação nossa aqui, que na verdade é uma ação de difusão, de divulgação, difusão, ampliação de público dos acervos do Fórum Doc e da Filmes de Quintal. Então, a gente vai além, né, nesse projeto, ele conta com essas 4 sessões online, que muitos de vocês que estão aqui se inscreveram, e 4 sessões presenciais lá na região, na zona cultural da Praça da Estação, para ativar também o espaço e chegar até um público que muitas vezes não chega na sala de cinema, né? E nessa proposta do Cine Quintal, a gente pensou também de fazer essas sessões comentadas online. Na verdade, é a segunda edição, né, desse projeto. A gente já fez isso uma vez antes, durante a pandemia, então, mas a gente resolveu recuperar essa ideia, fazer alguns encontros online também, nesse sentido também de ampliar mesmo a possibilidade, inclusive geográfica, de participação, né, das pessoas. Certamente aqui tem gente participante de fora de BH, depois vocês podiam aí no chat se manifestar de onde vocês estão, né? E também porque a gente pode contar, né, com a presença de cineastas, diretoras, diretores, documentaristas de outras cidades, né? Como a Maia Darim, que está aqui hoje com a gente, a Maia, que é uma parceira, uma companheira já dos nossos projetos, né? A gente está lembrando que o filme de hoje, o Terras, foi exibido no festival ainda em 2009, e o Margem também, né, Maia? Em 2007, a gente exibiu já o Margens desde 2007, e a Maia se tornou, né, próxima, e depois ela compôs o júri do festival, compôs comissão de seleção. Então, então a Maia já participa das nossas ações há um tempo. E depois a gente teve, né, a grande honra de lançar esse filme incrível, a primeira ficção da Maia, que é o Febre, aqui em Belo Horizonte, fizemos o lançamento, e com a presença dela, esse filme incrível, né? Então, assim, só para falei um pouquinho rapidamente do projeto, nós vamos ter mais 3 encontros, além do encontro de hoje. Na próxima quarta, a gente vai estar aqui com a Alice Riff, né, mediada pelo Arthur Medrado, que está aqui hoje com a gente também. Ó, quem chegou, Bruno Vasconcelos. Ei, Bu! Bu que fez esse som lindo desse filme. Depois eu quero abrir um parênteses. Você está mudo, Bubu. Acho que está todo mundo mudo. Depois eu vou calar a boca e você fala. Mas estou apresentando aí o projeto, né? Então, na próxima sessão, a gente tem a presença da Alice Riff, que é uma outra realizadora importante, com muitos filmes. A gente vai passar o filme dela, Um Corpo é Político, Meu Corpo é Político. No dia 30, a gente vai ter aqui com a gente a Milena Manfredini, que também tem sido uma realizadora, uma documentarista assídua aqui no Fórum Doc. A gente vai passar 2 filmes dela, que é o último Grandes Senhoras e de um Lado do Atlântico, junto com a Fartura, né, da Yasmin Tainá. E, por último, o último encontro vai ser no dia 2, com o Igor Gomes, mediado pelo Daniel Ribão, né, também da curadoria aqui do festival, assim como a Renata, que está aqui com a gente hoje. E nós vamos passar o filme do Igor Ramal, que compôs a programação do último Fórum Doc,
um filme do Gabito Martins, do Gabriel Martins, realizado em Contagem, e um filme do Fábio Rodrigo, que é realizador da periferia de São Paulo. Então, esse cinema de novos realizadores, novos protagonistas, né, do cinema aí nas margens também aí da cidade, nesses lugares potentes desse cinema incrível que vem surgindo aí das periferias das grandes cidades. Então, esses são os 4 encontros do Cine Quintal. Convido, né, vocês a participarem também dos próximos projetos aqui, dos próximos reuniões, encontros, que a ideia é isso, é trocar, né, com as realizadoras e os realizadores sobre os processos aí dos filmes que a gente está disponibilizando online no canal da Filmes de Quintal, do Fórum Doc, e a gente agradece mais uma vez, então, aqui a presença da Maia, né? A gente já falou de 3 filmes realizados por ela, o Margens, o Terras e Febre, né, que é um filme que circulou mundo afora, levou vários prêmios em vários festivais, prêmio de crítica internacional em Locarno, um prêmio maravilhoso para o Regis, né, grande ator desse filme, ganhou Mar del Plata, Brasília, enfim, uma infinidade de festivais, numa relação também muito incrível aí entre um filme mais roteirizado e o documentário, né, borrando aí essas fronteiras, criando uma nova linguagem, né, no cinema, e sempre esse interesse da Maia, né, por filmar na Amazônia, né? Assim, esses 3 longas que a gente mencionou são filmes, né, filmados nessa região. Acho que a Tata vai retomar isso, né, na mediação. E Maia também, além de ser, né, documentarista e realizadora, enfim, desse grande filme de ficção que é o Febre, a Maia também é artista, né, assim, tem realizado instalações, né, sempre ligadas de alguma maneira também ao cinema, ao audiovisual, né? Estudou na Escola de Los Banhos, em Cuba, passou por um tempo na França, na Sorbonne, estudando História da Arte, mas felizmente está aqui com a gente, trazendo, né, esse Brasilzão profundo e trazendo para perto, né, a nossa interlocução com atores e comunidades indígenas, ribeirinhas. Então, mais uma vez, Maia, é um prazer muito grande contar com você aqui. E Tata Renata Otto, ela faz parte, né, do coletivo da Filmes de Quintal, desde o começo, curadora e programadora do Fórum Doc, é antropóloga de formação, com mestrado lá no Museu Nacional, doutoranda na UNB, e a Tata trabalha com, né, com as populações de indígenas isolados, teve na FUNAI trabalhando com a demarcação de territórios, né, de índios isolados. Então, acho que é uma interlocução importante, estuda e conhece também, né, essa região e as populações ah, da Amazônia, que é esse lugar que cada vez mais nós precisamos estar focados, pensando e agindo e conhecendo melhor, né? E eu acho que esses filmes são também uma grande oportunidade da gente se aproximar, né, da realidade desse lugar que precisa ser cada vez mais defendido, né? Já pelas populações indígenas vem sendo defendido secularmente e precisa também ser defendido por todos nós. Então, eu queria convidar, né, Tata e Maia para a gente iniciar esse debate, a princípio, né, focado no Terras, que é o filme que a gente disponibilizou, mas também, claro, ampliando, né, para questões tanto dos outros filmes, quanto questões mais temáticas e de conteúdo também, que os filmes suscitam, levantam, nos ajudam a pensar. Então é isso, gente. Com vocês, então. Agora, Maia e Tá. Vou tomar aqui a palavra primeiro para agradecer a Júnia por essa apresentação aqui de todos nós, e ao Fórum Doc pelo convite
estar aqui hoje no Cinecupa, esse projeto tão especial, né, de exibição e de discussão sobre os processos de fazer cinema, né? É nessa abordagem que o cinema acontece, né? Assim, feito no processo, acho que é no processo em que a gente realmente reflete sobre o cinema, então poder ter esse espaço é muito especial, então eu queria agradecer aqui o convite e deixar a Renata, talvez introduzir um pouquinho, Renata. Uhum. Olá, gente, boa noite a todos, todas e todos, todos. Eu também acho que é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Um prazer muito grande de ter essa oportunidade também de ver melhor, reparar melhor no cinema da Maia Darim. Eu até coloquei aí no chat a página da Maia, porque ela facilita bastante a nossa entrada nos materiais dela, assim, que ela tem uma organização muito linda e acessível, né, para as pessoas visitarem, acessarem as ideias e as formas, os materiais com os quais ela trabalha, a trajetória dos filmes, né? E então eu acho que foi para mim muito prazeroso, muito gratificante fazer essa imersão assim nos seus trabalhos, Mário, a partir desses filmes que eu vi, desses 3 filmes, né? Pena, muita pena que os outros participantes não tiveram acesso aos outros 2 filmes para fazer uma imersão também nesse sentido no seu trabalho, mas de toda forma é muito instigante já ter a oportunidade de ver o filme Terras, né? Mas então, fazendo essa cronologia, vocês podem visitar lá no site lá da Maia, Maia Darim, vocês podem ver os 3 filmes lá, e a sinopse e também uma extensa crítica do filme, principalmente do último filme, A Febre, né? Que é de 2019, né, Maia? E que fez essa experiência fenomenal, né? Extraordinária de ter participado em mais de 50 festivais e ter ganhado mais de 30 prêmios internacionais. Não só por esse termômetro, né, que a gente vê a qualidade dos filmes da Maia, mas é porque parece que é uma coroação, né? Esse filme é uma coroação, justamente pela trajetória dela, que se inicia, então, com Margem e depois Terras, né, Maia? E eu acho, meio assim, fazendo uma primeira questão, uma primeira provocação, porque nesse sentido dessa imersão nos seus materiais, nessa imensa quantidade de coisas, informações que tem lá no seu site, tem muitas entrevistas que ela concedeu, mas também tem muito material de pessoas que assistiram o filme Febre e comentaram o filme, né? Então, eu queria um pouco fazer uma pergunta inicial, assim, que é uma provocação, assim, só para você se apresentar melhor, talvez, para nós, porque em todos os filmes, então, dá para a gente perceber que esse seu interesse crucial, né, e a sua trajetória material, sensorial com os filmes, ela parte de um interesse muito profundo e uma convivência antiga, né? Porque o primeiro filme, O Margem, é de 2007, né? E a Júnia estava falando que ele foi apresentado aqui já no Fórum Doc de 2007, e aí teve essa coincidência, assim, que no Fórum Doc apresentou o seu filme e o primeiro filme dos Machacali, que foi o Tatacoy. O primeiro Tatacoy, que inclusive ganhou um prêmio do júri, especial do júri, né? Porque ele estava numa sessão especial, não era nem na sessão que antigamente era competitiva e hoje é só a mostra contemporânea, né? Esse filme ganhou essa menção honrosa do júri e tudo, porque foi um filme também muito surpresa, né? Surpresa e muito, muito fascinante, muito surpreendente nesse sentido, né? Que todo mundo, as pessoas ainda não estavam preparadas para assistir aquele filme, né? Porque falava dessa perspectiva indígena, né? E também falava desse interesse por outros povos que você também traz, né? E depois, em 2009, teve a coincidência do seu filme Terras ser exibido
no Fórum Doc, ao mesmo tempo que o Tatacoy 2 também foi exibido. Então, tem aí uma confluência, como diz o Nego Bispo, né, de trajetórias, de interesses, de materiais mesmo, de quem está interessado em fazer essas travessias, que depois a gente vai retomar esse sentido dessa palavra, né, de limite, travessia, atravessamento no seu cinema. Mas, então, eu assistindo essas coisas todas, fiquei muito, admirada mesmo da sua trajetória, da sua persistência, da sua posição. E talvez a pergunta que eu começaria abrindo aqui para você se apresentar melhor, que eu te fizesse, foi a mesma que o Escorel fez para você, assim, tipo, o que te move, né? O que te parece que é mesmo uma coisa que te alimenta, que te move, que te movimenta para a Amazônia, mas é uma Amazônia particular, né? É uma Amazônia realmente dessas fronteiras, desses atravessamentos. Então, eu queria saber, assim, como, né? Em que sentido, como você, em que momento da sua trajetória e como a sua trajetória te fez uma pessoa, assim, apaixonada pela Amazônia. Então, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, podendo ter essa conversa hoje sobre os filmes, sobre o Terras, aqui no Ocupa do Cine Quintal. Renata, muito obrigada pelas palavras tão generosas, assim, por ter tomado seu tempo para se debruçar sobre os filmes, para ler os materiais, né, ter tido esse olhar assim aprofundado. Queria agradecer muito pela dedicação e por poder estar partilhando isso aqui com a gente, estar abrindo essa possibilidade de diálogo aqui. Obrigada, é um prazer enorme poder estar conversando com você aqui hoje. Eu tenho certeza que a gente tem muitas e muitas conversas e trocas, né? E interesses em comum para estar partilhando aqui e fora daqui. Mas, enfim, puxando um pouco o gancho dos seus comentários e da pergunta, o Tatacoy, eu não sei se você vai pronunciar bem o nome do filme Machacali, mas é um filme que me marcou profundamente, que eu nunca esqueci. Em 2007, quando eu assisti o Tatacoy 1, eu lembro de que eu saí totalmente transformada do cinema. Eu acho que foi, assim, se a gente for pensar assim, no termo do cinema transe do Jean Rouch, a experiência mais profunda de um cinema transe que eu já tive na minha vida. E para mim foi muito transformador perceber a forma como os Machacali articulavam a linguagem cinematográfica e de que forma a câmera ganhava corpo, né? E era participativa daquele processo, daquele ritual. É um filme, e Renata e Júnior, vocês me corrijam se eu estiver errada, porque realmente faz muitos e muitos anos que eu assisti, mas é um filme que acompanha uma cerimônia fúnebre, não exatamente fúnebre, porque é pós-fúnebre, e vocês me corrijam se eu estiver errada, né? Não vou entrar aqui em detalhes. Quem não teve a oportunidade de assistir esse filme, eu recomendo muito. É um filme que, como a Renata comentou aqui, existe o 1 e o 2. Do que eu sei, eu acho que ele foi feito, a Renata vai complementar já já, por, acho que, realizadores diferentes entre os Machacalis. Eu acho que os filmes têm um diálogo, um filme responde ao outro, comenta o outro de uma certa maneira, né? Complementa certas questões, e, enfim, a Renata vai poder complementar um pouco, mas, assim, o que para mim foi muito forte, me influenciou muito no que eu vinha fazer mais adiante, é a forma como os Machacali, a compreensão da linguagem cinematográfica e da presença, a presença da câmera e a presença dos corpos. E era algo que eu sabia que eu nunca conseguiria alcançar nada nem parecido, porque essa presença da câmera e dos corpos, ela só é possível quando você está filmando algo que faz parte do seu corpo, né? E eu fui me interessar por mundos que não faziam parte do mundo onde eu nasci, do mundo da onde eu vim, né? Então, começando aqui a responder a Renata, mas vou deixar ela complementar, só porque ela levantou ali a mão quando eu falei sobre os filmes, então talvez ela tenha alguma coisa aqui interessante para trazer para a gente.
Não, eu só disse que os filmes Tatacoa são uma espécie de série em 3 episódios, assim, porque houve aquele primeiro, né, em 2007, depois em uma aldeia, que é a Aldeia Verde, depois teve um outro em 2009, que é o Tatacoa da aldeia da terra indígena Machacali, do Pradinho, e a outra aldeia respondia à primeira, né, com o seu próprio filme, com o seu próprio ritual, falava da sua própria perspectiva o que é aquele Tatacoa, né? E ainda depois teve um terceiro, que foi a retomada da primeira aldeia sobre o mesmo ritual, já desenvolvendo partes que eles recuperaram desse ritual que eles não tinham feito na primeira vez, né? É, eu não vou saber, a iniciação dos jovens, eu não sei como que é o nome na língua também, nem direito o título do filme, mas é isso. Era uma foi uma sequência de 3 filmes que falavam sobre a mesma coisa, mas também era uma sequência de estímulo e resposta, né, entre os Machacali, falando da sua própria perspectiva, em que consistia aquele Tatacui, né, o que que era, o que que eles estavam mostrando para a gente, e mais do que tudo, entre eles, né, isso foi. E retomando aqui, então, a pergunta da Renata, em 2000, eu sempre, eu sempre tive um interesse pela Amazônia, de alguma maneira, eu acho que desde muito cedo convivia com pessoas que viajavam para a Amazônia e retornavam, que eram antropólogos, tinha muitos amigos antropólogos, muitas pessoas próximas a mim da antropologia, então existia uma proximidade, um interesse comum. É, mas eu viajei para a Amazônia a primeira vez, eu acho que foi em 2002 ou 2003. Fui encontrar meu pai, que estava filmando na Amazônia na época. Passei um período em Manaus, depois viajei um pouco pelos arredores de Manaus e foi a experiência que eu tive. Sempre tive muita vontade de retornar. E em 2005 eu passei um tempo estudando em Cuba e foi quando eu criei uma relação muito forte com pessoas da América Latina, realizadores da América Latina, e comecei a me interessar pela questão da fronteira, que, né, algo que é tão presente, né, o Brasil tem fronteiras com tantos países da América Latina e, ao mesmo tempo, especialmente naquela época, mas ainda hoje, a gente, especialmente por conta, né, da nossa colonização pela costa e da ocupação do Brasil ser majoritariamente costeira, né, a fronteira é muito pouco presente no imaginário da maior parte da população brasileira e nas questões que atravessam a gente como país, né? Fronteira com os países da América Latina. Essa ideia de nós como um país latino, né? E essa cultura latina, essa compreensão de sermos latinos. E foi então que eu comecei a me interessar por filmar numa região de fronteira e pesquisando, assim, e entendendo que região poderia ser essa, por conta das relações de proximidade que eu tinha com pessoas que estavam transitando por algumas regiões de fronteira na Amazônia. Eu acabei indo conhecer a região de Letícia e Tabatinga, onde eu vinha filmar o Terras e também o Margem. O Margem foi um filme que eu lancei antes, em 2007, mas que eu filmei depois do Terras, filmei na sequência do Terras, que eu só vinha lançar em 2009. Então, na verdade, foi o Terras que deu origem ao Margem, não ao contrário. E então eu fui para Letícia Tabatinga com o desejo de poder conhecer a região e assim que eu cheguei eu entendi que o filme que era ali que eu queria poder estar filmando. Eu passei 2 meses lá, aluguei um quarto na época, uma bicicleta e passei um tempo ali na região entendendo que filme era esse que eu queria construir, né? E foi um filme que surgiu muito desse processo de pesquisa e de contato, dos encontros que eu tive ali naquele momento. Porque eu acho que, e daí retornando à pergunta da Renata, eu acho que o que me moveu a ir até a Amazônia, que me moveu a começar a filmar na Amazônia, daí eu acho que quando você começa, um filme acaba, no meu caso, um filme acabou levando ao outro, e tem algo que te apaixona e que os interesses eles só vão aumentando, né, e se desdobrando e se ampliando.
Eu acho que tem algo de misterioso que eu nunca vou saber exatamente, nunca vou saber nomear, por que que eu me sinto tão em casa, por que que eu me sinto tão à vontade, né, num lugar tão distante de onde eu nasci, de onde eu morei a maior parte da minha vida, mas fato é que quando eu chego na Amazônia eu realmente me sinto muito bem acolhida, e talvez por conta da- do povo amazonense, da maneira como as coisas se dão, como as relações se estabelecem, mas porque eu acho que é uma região onde a relação é o mote de tudo, né? É, tudo, a economia é uma economia relacional, vamos dizer assim, né? Uma economia mais relacional do que qualquer outra coisa, do que econômica. E eu acho que, de alguma forma, esse sempre foi a forma como os filmes foram se construindo, a partir desses encontros e desses contatos, e que sempre se deram de maneira muito espontânea. Então, durante esse tempo que eu tive fazendo pesquisa para o filme, eu estava sozinha, né? E eu comecei aos poucos a me aproximar de algumas pessoas ali da fronteira e de algumas situações que me pareciam ser muito próprias daquele lugar, né? Da maneira como aquela fronteira se organizava. Então, ali, além da questão de ser uma fronteira na Amazônia, eram duas cidades gêmeas, Tabatinga fica do lado brasileiro, Letícia do lado colombiano, e Santa Rosa, do outro lado do rio, é uma ilha em território peruano. E a questão das cidades, de serem cidades gêmeas e de terem né, da fronteira estar atravessando essas duas cidades, era algo muito característico ali dessa região, ao mesmo tempo em que também era uma fronteira na Amazônia, uma fronteira que atravessava o território de diferentes povos, que viviam ali, né, que sempre viveram ali tradicionalmente, que a demarcação das fronteiras nacionais acabaram atravessando o território daqueles povos e separando, né, comunidades de um mesmo povo que passaram a estar, né, algumas de um lado da fronteira, algumas de outro lado da fronteira, o que acontece, por exemplo, com Chicuna, né, que hoje em dia a gente tem pessoas chicuna, comunidade chicuna, tanto do lado brasileiro, quanto do lado colombiano, quanto do lado peruano. Então, eu comecei a frequentar o Mariaçu, que é uma dessas comunidades, uma aldeia ticuna, que existe do lado brasileiro da fronteira, o Mariaçu 1 e o Mariaçu 2, e me aproximar das pessoas ali e estabelecendo aos poucos essas relações, ao mesmo tempo em que eu também fui me aproximando de outras pessoas que estavam transitando pela cidade. E fui tecendo aos poucos essas relações e entendendo também quais eram os espaços que, de alguma maneira, eram esses espaços de circulação onde essas relações se estabeleciam, né? Então, a feira era um desses lugares, porque a feira era um espaço de encontro e de troca e de partilha entre os produtos que vinham da floresta, né, e que eram cultivados pelos indígenas, pelos ribeirinhos, e as pessoas da cidade que vinham ali estar adquirindo aqueles produtos. Então, também falava dessa outra fronteira entre a cidade e a floresta. Então, o filme foi se construindo de uma maneira muito, para mim, muito orgânica, no sentido de que ele foi sendo fruto desses encontros e dessas trocas que eu fui estabelecendo com as pessoas ali da região. E o roteiro, assim, a construção, ele foi surgindo gradativamente à medida que eu fui compreendendo melhor como as relações se estabeleciam ali, ou como elas se apresentaram para mim durante o tempo que eu tive lá. Então, eu passei esse período de pesquisa, depois eu retornei, alguns meses depois, e já com uma equipe, éramos uma equipe de 5 pessoas, e para de fato poder filmar. E daí uma série de outros encontros aconteceram, e o filme foi se desdobrando, né? Aquela ideia inicial foi se desdobrando e foi se desconstruindo. Tinha todo tinham certas propostas que tinham uma construção que foram sendo desconstruídas também. Eu acho que isso que é muito forte de filmar na Amazônia, né? Porque as coisas não acontecem exatamente como você imagina que elas irão acontecer. Eu acho que isso que é o mais interessante, que a mim me interessa mais, né? O tempo inteiro a gente é colocado à prova e as ideias que a gente tem, ou como a gente imagina que aquele processo pode se dar, ele vai se apresentar de uma outra maneira radicalmente distinta e isso exige que você esteja preparado ou que você esteja aberto para essa alteridade, para essa outra forma do mundo se apresentar. Outra forma para mim, né? É, porque para as pessoas dali, aquilo, imagino que seja percebido de uma outra maneira, mas eu acho que
de alguma maneira isso sempre moveu a construção dos filmes, porque os filmes tiveram que estar constantemente se reinventando isso, eu acho que desde o Terras até a Febre, mesmo sendo um filme de ficção, também de alguma maneira foi atravessada por esses processos. É muito interessante isso que você faz, né? Que você, de certa forma, você desconstrói, mais uma vez, essa sequência temporal aí dos filmes, né? Porque como eles são lançados, né? Primeiro vem o Marvel, né? E parece que mas ao mesmo tempo parece que é uma busca por um mesmo conceito que você está fazendo, assim, não por meio de, né, hipóteses teóricas abstratas, mas uma experimentação totalmente sensorial de um conceito de fronteira. Assim. Então, o Margem, né, é um filme flutuante mesmo, né, embarcado, um filme da água, que fica percorrendo até as fronteiras dos países, né, através das fronteiras dos países, também misturando povos nas embarcações e línguas, sobretudo, também. Mas ele é um filme embarcado, flutuante, aquático, né? E meio que faz dá uma, uma referência, né? Parece uma citação explícita do terceiro milênio, assim, parece que depois talvez você possa comentar sobre isso, essas inspirações também fílmicas, né? De onde você, as fontes que você toma, mas no cinema brasileiro é quase impossível ver os seus filmes sem pensar no Baudin, né? Nesses dois filmes que ele fez também, né? Um sobre as águas e o outro sobre a estrada, né? E talvez também na dinâmica da sua realização tenha alguma coisa parecida com isso, que é uma dinâmica flutuante sobre a água atravessando fronteiras, e a outra que desembarca, né? Desembarca na terra e segue na trilha em direção à floresta, os povos da floresta também continua nesses atravessamentos de fronteiras, de línguas e povos, e, mas, mas aí cede lugar, né, para essa civilização subaquática, para o lugar da floresta. Né? Aqui em Belo Horizonte tem uma empena foi no Festival Cura de Arte, e a Dayara pintou uma cena, né, uma antena, que era a mãe do rio, a floresta mãe do rio, né? Então, a gente vê, claro, que tem essa conexão absoluta entre a floresta e as águas, né? E hoje a gente vê isso muito mais, depois a gente vai falar sobre essa perspectiva sombria, mas agora a gente vai falar sobre essa perspectiva sensorial, né? Da construção do conceito de fronteira, eu acho, que você faz, que você persegue em todos os seus filmes, e que é interessante isso, você falar que o Terras foi o primeiro, né? Mas você escolheu lançar primeiro o Margens, né? Que ainda parece uma aproximação flutuante desse conceito, e depois você vem à Terra de uma maneira, você vai se aproximando mais da Terra de uma maneira de contralimitar o limite, cercar o cercamento que a fronteira impõe, né? Porque isso está dito na fala dos personagens, que também não são bem protagonistas, né? Nos seus filmes ainda, porque parece que o protagonismo aí é realmente desse conceito de terra e de fronteira, né? Então a gente vê, mas não é um conceito abstrato, é um conceito sensorial, que a gente diria, tá, né, por uma linguagem levi-straussiana, das qualidades sensíveis que você constrói o conceito de fronteira e de água e de terra, né? O que é esse limite entre coisa e outra, humano e não humano, né? Indígena, não indígena, brasileiro, peruano, colombiano, língua de um, língua de outro. Então, e também toda essa questão da visualidade, né, dos seus filmes, da materialidade que é marcada nas imagens, para fazer esse conceito sensorial das fronteiras e das terras e das águas, mas também no aspecto auditivo e sonoro, né? Então, a construção é completa, sensorial, das qualidades, de todas as qualidades sensíveis, se a gente pudesse, a gente sentir o cheiro, né?
da fumaça, do cozimento das coisas. Então, eu acho que é isso que, para mim, se revela assim, numa busca de uma tradução de um conceito abstrato, de uma formulação de um conceito por meio dessas qualidades sensíveis. Isso, para mim, fica muito claro nos seus filmes. E aí, para mim, é um pouco essa trajetória que agora você está revelando que ela foi o contrário, né? Que falando das margens do terceiro milênio, passando para a floresta. Mas, de todo modo, a construção se dá por meio dessa sua entrada nas qualidades sensíveis. Eu queria que você comentasse um pouco isso, se você concorda, se não, como é que é para você? Então, eu sinto que a Amazônia, ela vem borrando sempre essas fronteiras, as fronteiras, a forma como a gente tende a conceber as fronteiras, né? Especialmente as fronteiras territoriais ou as fronteiras, a ideia de separação, e de oposição, né? Entre os elementos, entre as partes. Claro que existem fronteiras, mas elas se dão de outra maneira e elas estão sempre sendo atravessadas. A sensação que eu tenho aqui na Amazônia, e para muitos dos povos indígenas, pelo menos os povos que eu já tive contato, as narrativas que eu já tive a oportunidade de estar, né, de estar lendo e que foram compartilhadas de alguma maneira comigo, os limites existem sempre, não para inibir a circulação, não para separar, mas para promover o atravessamento, né? Então, se os limites existem, se a diferença existe, é para ela ser atravessada em algum momento. E aí a gente vai pensar nos diferentes patamares celestes que constituem os mundos, né? Nas organizações, no espaço da maloca, né? Que sempre tende a ser também um espaço com a sua fronteira, que para muitos povos está ali também criando um diálogo com o corpo humano, espelhando esse corpo com o seu espaço correto de saída, de entrada, o seu braço, a sua cabeça, o seu ventre, né? As próprias aldeias com as suas organizações, os seus diversos limites, né? Mas esses limites existem para eles serem, para promover a circulação no interior daqueles espaços, de alguma maneira, e para o exterior, né? A gente vê também a relação com os outros povos, sejam povos humanos, povos não humanos, povos araras, pássaros, macacos, né? Onde existem ali as fronteiras e o cuidado que você tem que ter para não atravessar ali certos limites, mas ao mesmo tempo atravessando aqueles que atravessam como xamãs que vão ali, né? De alguma maneira ter um contato e poder chegar a certos lugares de uma negociação, de uma combinação ou de uma compreensão mais profunda do que está regendo, né, aqueles mundos, nossos mundos também, né? Se a gente se entender como parte desses mundos, né? Que somos também parte desses mundos regidos por outras forças. E, e eu sinto que o que para mim, ao longo do processo do Terras, foi de alguma forma criando o contorno desse filme, ou até delimitando esse filme, era como essa fronteira poderia ser atravessada, né? Quem atravessava essa fronteira e de que forma ela estava sendo atravessada. Então, eu logo me aproximei, por exemplo, e daí você falando do terceiro milênio, né? Enfim, e dos filmes do Bodansky, eu penso também, né, no Iracema, sempre foram filmes que me marcaram muito, tanto os filmes de barco quanto os filmes de estrada. Mas me aproximei logo dos taxistas, porque eram as pessoas que estavam ali fazendo esse trânsito. E eu também, para me locomover pela fronteira, dependendo de onde eu ia, né, para onde eu queria chegar, lugares que eu não conseguia chegar de bicicleta, ou às vezes de noite, certos lugares que eram um pouco mais, eu precisava ter um pouco mais de cuidado ali, por onde transitar e etc., eram sempre com os taxistas que eu estava circulando. Então, essas conversas se deram de forma muito natural enfim, e a compreensão é de que eram também pessoas que estavam fazendo outras pessoas circularem, né? Que estavam em contato com outras pessoas, que estavam acompanhando esses translados cotidianos e diários. E eu acabei me aproximando mais de algumas dessas pessoas, como o Carlos, por exemplo, que é um dos taxistas que
que faz parte, né, que é um dos personagens do Terras. Ao mesmo tempo, existiam os outros trânsitos que se dão diariamente entre a floresta e a cidade, né? Como a Irene, que vai trazer a pupunha que ela vai vender na feira, né? E são esses trânsitos que a gente foi aos poucos filmando, né? E foi filmando ali a feira que a gente veio a encontrar a Basília, que por acaso estava do nosso lado quando a gente estava conversando com a Irene, e a gente perguntando para a Irene como a gente poderia fazer para ir até a casa dela, porque a gente gostaria de conhecer a casa dela e poder acompanhar esse trajeto dela vindo até a feira. E a Basília, então, se ofereceu para levar a gente até lá. E, no primeiro momento, a gente não tinha ideia que ela se tornaria uma personagem do filme, que uma personagem tão central e tão importante para o filme. E eu acho que tão importante até para o cinema que eu vinha fazer depois, para o Margem, para a Febre, porque eu acho que ela para mim, ela abriu mundos, a Basília, assim, no encontro que eu tive com ela. Até hoje a gente tem um contato. Eu fiquei próxima das filhas dela depois, e foi acompanhando um pouco a trajetória delas e o contato que a gente tinha trocando mensagens pelo Facebook para ter notícias sobre a Basília. Uma delas era técnica de enfermagem, outra trabalhava como policial. Elas são do povo Bora, que é um povo colombiano, mas as filhas da Basília já moraram um tempo em Bogotá, depois voltaram para a fronteira. E foi ali, a partir da relação com elas, que surgiu a primeira ideia do que veio a ser o argumento para a Febre, que é o longa de ficção que eu vinha fazer depois, né, que a gente lançou em 2019. E isso para falar um pouco desses encontros, desses processos, que é isso, no momento em que você está numa feira e que tem alguém ali do seu lado que se oferece para uma ajuda, para chegar até um lugar, e essa relação se desdobra ao ponto de, né, diversos filmes surgirem a partir ali daquele encontro, né? E eu acho que tanto a Febre, tanto Terras quanto Margem foram construídos muito dessa maneira, porque eram filmes que dependiam muito do, do momento em que as relações se davam, né? Você comenta, né, Renata, essa questão do Margem ser um filme embarcado e ser um filme das águas, né? E essa questão mais sensorial do Margem. Ele surgiu quando a gente terminou de filmar o Terras, a gente acompanhava essas embarcações que chegavam no porto ali de Santa Rosa, que eram as embarcações que faziam o trajeto de Iquitos, no Peru, até Santa Rosa, né, na fronteira ali com o Brasil e com a Colômbia. Iquitos é a capital da Amazônia peruana, então são 3 dias de viagem e são as embarcações que levam tanto a população ribeirinha quanto as mercadorias, os animais, né? Como não tem nenhuma estrada que atravessa ali aquela região, é o principal meio de deslocamento. Então, para quem está aqui que não assistiu o filme, contando um pouquinho do que se trata, e a gente embarcou em um desses recreios, que são os barcos que fazem esse trajeto, e o filme acompanha uma viagem. E no final da filmagem do Terras, como a gente estava ali, sempre acompanhando o desembarcar, né, dos recreios, e as pessoas estavam desembarcando, tem algumas cenas no Terras em que isso está presente, a gente acabou decidindo fazer uma dessas viagens e filmar, fazer um outro filme. E é um filme que, enquanto Terras, a gente passou muito tempo, 2 meses filmando, houve uma pesquisa anterior grande, né? Foi um filme que a gente montou ao longo de muito mais tempo. O Margens foi um filme que a gente filmou em 3 dias e montou em 2 meses. Então, foi um filme que ele é tudo mais contido, né? Ele é feito, ele tem um dispositivo que a gente se colocou de nunca descer do barco, né? Então, isso foi algo que a gente colocou para a gente como também um limitador, né? Para dar conta ali daquele universo que poderia ser tão amplo, porque eram várias comunidades ribeirinhas que o barco parava, cada uma delas com uma história diferente, realidade diferente, questões políticas, sociais, enfim, ecológicas ali, né, da própria região, muito particulares. Então, a gente optou em estar sempre dentro do barco e poder entrar em contato com essa região que a gente estava atravessando através dos relatos dos viajantes, né, das pessoas que estavam viajando naquela embarcação. Então, a gente, enfim, Bruno está aqui com a gente e estou muito feliz que Bruno possa estar aqui com a gente. Bruno Vasconcelos, ele fez o som do filme, a captação do som do filme, ele abriu ali a câmera dele agora, e tanto do Terras quanto do Margem.
E ia ser muito bom, Bruno, se você quiser trazer um pouquinho, comentar um pouco, ia ser muito bom poder te escutar também, você poder participar aqui com a gente, porque eu acho que o Bruno, enfim, acompanhou um pouco esses desdobramentos todos do filme acontecendo à medida que isso se dava, né? E as dificuldades que a gente teve no processo também, as portas que se abriram, as portas que se fecharam, né? Os caminhos que a gente conseguiu trilhar ali dentro do que era possível. E a gente, no margem, a gente foi encontrando uma certa divisão muito espontânea de como trabalhar, de forma que às vezes o Bruno ele ia sozinho e ele ia encontrar uma pessoa com quem ele tivesse vontade de conversar, né? E ali com o gravador ele foi registrando aquelas conversas e às vezes eu estava com o Pedro, e o Pedro estava filmando alguma coisa, o Pedro fotógrafo. E outra vez eu estava com o Bruno e o Pedro estava sozinha filmando. Então a gente separou um pouco som e imagem. A gente a gente, a gente criou ali uma forma particular de estar filmando dentro do que a gente podia, no limite de 3 dias de viagem, que era o tempo que a gente tinha, um espaço muito restrito de um barco, que era como a gente conseguia se mover ali, sem que a gente fosse uma equipe de 5 pessoas chegando sobre alguém para fazer uma abordagem, uma conversa, uma entrevista. Não era muito nosso desejo, porque pode ser muito intimidador para alguém, né, que está ali fazendo a sua viagem, de repente ser abordado dessa maneira. E não era exatamente o tipo de relação que a gente queria construir. Então a gente foi buscando as formas de se aproximar e a gente entendeu que separando som e imagem, e a gente fez isso em vários momentos, era uma maneira da gente poder ir construindo o filme, e se aproximando das pessoas aos poucos, né? Encontrando as formas de aproximação. E isso também permitiu com que cada um de nós pudéssemos tecer as nossas próprias relações. Tinha momentos, por exemplo, que eu não estava nem com o Bruno, nem com o Pedro. Eu estava conversando com alguma outra pessoa sobre alguma outra coisa que a gente viria filmar mais adiante. Então a gente foi encontrando ali essa maneira de construir o filme. E eu acho que isso que a Renata comenta, de uma percepção mais sensorial, assim, está muito ligada com essa maneira de construir as imagens, o som, né, que a gente foi encontrando dentro dessa nossa organização. Assim, isso permitiu também que a gente tivesse ali um tempo, e que a gente chegasse assim, de uma forma mais permitir essa observação, né, que é o que traz, eu acho, essa materialidade para a imagem. Bruno, se você quiser comentar um pouquinho, vai ser um prazer enorme de escutar. Eu quero escutar o Bruno também, faço muita questão, mas eu vou lançar uma questão antes para vocês dois, que aí facilita o assunto, que eu já deixo a minha perspectiva aqui. É uma questão mesmo. Vocês acham que talvez essa abundância de línguas humanas, assim, essa coisa de estar na fronteira com tantas línguas sendo faladas, né, espanhol, português e outras línguas indígenas, e até tinha até uma pessoa, uns tripulantes japoneses, né, no caso do nado. Então tinha uma espécie de Babel naquele barco, né, uma arca de Noé mesmo, e tinha também vários animais, né, muitos animais lá embarcados, e tudo. Vocês acham que essa questão de ter tantas línguas tornou possível essa atenção redobrada ao som? Ou de onde que vocês acham que essa intenção de que o som fosse um dispositivo muito expressivo na construção da narrativa vem? Quer começar, Bruno? E, ó, um prazer enorme estar aqui reencontrando o trabalho, encontrando Tchati, Maia. Rolou uma certa. É isso, assim, tinha muito tempo que eu não tinha visto o filme e uma das coisas que me tocou foi como passa por um aspecto plástico, muitas vezes, do filme, destacar coisas cruciais, assim, de certas lógicas, outras, assim, que estão ali figuradas mesmo, assim, né? É, eu lembro aqui daquela casa de alvenaria ocupada pelas redes, de um certo modo, né? O ângulo de câmera baixo que você compartilha ali com aquela senhora varrendo. Coisas assim, que escolhas formais que vão dando à medida, né? Certas
coisas que são ditas pela forma mesmo do filme, né? No que diz respeito ao som, para mim foi uma viagem iniciática, né? Assim, o primeiro contato ali com a Amazônia. Então, assim, era muito sedutora a coisa plástica, né? E a sensação que eu tenho é que eu não sei, há um certo ponto também que eu acho que essa profusão, não só de línguas, como assim, a que seres se referem todos esses sons, assim, né? Eu acho que, pelo menos de minha parte, era uma sensação como eu abordava essa paisagem sonora, assim. É, é, ou seja, é um universo tão outro que, assim, você ouve uma certa manifestação ali na floresta que, assim, de minha parte, eu ali vindo de um outro lugar, assim, era incapaz de saber a que se referia. Se podia tanto ser um inseto, um mamífero, uma coisa. Eu acho que o filme talvez mantenha alguma coisa mútua, assim, de que esses seres não sei até que ponto eles estão localizados numa certa, mesmo parâmetro de realidade que você, vindo de outro lugar, estaria disposto a chamar, assim. Eu tenho a sensação de que ele também traz um pouco é, é, dessa possibilidade de mundos que às vezes nem sempre assim né, são traduzíveis, né? Para além disso, assim, também não querendo estender muito aqui, eu fico muito tocado assim com essa experiência de participar desses processos, né? A Maia comentou assim, tanto que, para além da sua estada prévia, a gente realmente ficou um tempo, assim, né? Ali, acho que foram um mês e meio, além se bem me lembro, assim, né? Com a equipe toda. Pois é, mais a viagem, né? Mais uma semana ou 3 semanas. Exatamente. É, e, e eu sempre me toca muito essa questão, assim, de como você disse, né? Estávamos muitas vezes assim destacados, né? Que você fez essa proposição de disjunção de sons e imagens e em que medida enorme às vezes assim essas experiências de cada um da equipe, assim como no final das contas é meio ínfimo o que vai parar no certo nos filmes, né? O que vai parar em 1 hora e meia, né? Comparado com essas experiências plásticas formais, existenciais todas antes. Então é engraçado que eu me lembrei de uma coisa que para mim foi muito tocante, assim, e que configura, digamos assim, uma dimensão dos filmes que é aquela que não vai parar nos filmes. Toda vez que a gente tem a chance de conversar com um realizador ou quem quer que tenha participado de um filme pode contar, digamos assim, isso que a gente está fazendo aqui também é também produzir uma versão do filme, né? Então, digamos assim, há essas versões não editadas que não foram parar nos filmes, mas que de certa maneira dizem respeito, né? Então, eu lembro, por exemplo, no que diz respeito especificamente ao som, e sempre me marcou, e para mim foi uma espécie de eu acho até uma certa figura, assim, de- que talvez, assim, condensa um pouco, assim, do que seja essa coisa da Amazônia, que a gente ia gravar com o seu Francisco, né? É Francisco, não é isso? Então havia uma questão ali que tocava especialmente o som direto, que ele habitava uma chácara, né? Possivelmente há um tempo ali era muito afastado, mas com o crescimento de Tabatinga, aquilo ali tinha chegado a se transformar numa periferia próxima ali. Então eles já idosos com a senhora deles, eles tinham que ter um cachorro ali, né? Ali grande, assim, para proteção, assim, se bem me lembro, assim, né? Então, assim, era uma questão que me marcou porque, assim, simplesmente se tornava um empecilho, assim, ali para uma gravação do som direto, esse cachorro ali muito bravo, muito latino e tal, assim, né? E como a dinâmica dos personagens a gente acompanhava um tempo e voltava uma semana depois, eu lembro que quando a gente volta, você lembra disso que eu tô falando, Maia? É, a gente volta uma semana em seguida e esse cachorro que era irracível, bravo, que tinha que ter sido né, trancado ali no extremo do lote dele, porque senão a gente não teria condição de fazer a filmagem. De repente esse cachorro tá ali transitando entre nós, assim, né? Levou um tempo para entender que se tratava do mesmo cachorro. E eu lembro assim então quando me caiu a ficha assim de que se tratava do mesmo cachorro, eu perguntei para o seu Francisco assim sobre o cachorro e ele respondeu tranquilamente. No meio da frase ele solta assim: "Bom, é isso. Esse cachorro depois que ele morreu ficou assim." Você lembra dessa parte, Maia? Porque então, assim, é nessa hora que assim, você tá lidando com essa, o que pode querer dizer tá vivo, tá morto, essa coisa das línguas todas, as traduções possíveis, mas também de que o mundo talvez tivesse outro tipo de consistência ali mesmo, que você tá lidando com um mundo que não segue exatamente as mesmas regras. Assim, resumindo muito, assim, ele tratava com a ayahuasca uso externo e interno, né? Ele passava também a ayahuasca nos corpos. Então esse cachorro, ele come alguma coisa estragada, ele morre. E ele passa esse ayahuasca no corpo do cachorro, não enterra o cachorro, e de noite, é, ao
fazer um xixi fora da casa, esse cachorro olha para ele e volta, e não é o mesmo cachorro. Eu tô dizendo assim que assim, é tocante, assim, a partir de um cachorro que atrapalha o som direto, vem, parece que junta uma dimensão e também não vai parar. Não, são essas espécies de anedotas, mas que trazem assim, assim, as experiências de dimensões do filme são marcantes e, de uma certa maneira, diz que está ali, né? Assim, uma espécie de tradução possível, eu acho, assim, entre essas. Eu senti a mesma sensação de estranheza, assim, essas pessoas não estão falando a mesma coisa, né? Mas, enfim, sem me delongar, a sensação que eu tenho é que, assim, fica muito evidente. É claro que é o mote do filme, a tradução possível entre as línguas e entre os mundos, né? Então, assim, é uma espécie de anedota que, assim, que figura para mim na minha cabeça, sempre foi marcante esse momento adicional dos filmes, né? Ei, Bruno, agora você falando, eu lembrei dessa situação, mas era uma coisa que se você não tivesse rememorado agora, porque o que é bonito é isso, né? Como cada um vai guardar uma percepção de uma história que chega a cada um de nós, né? E eu sinto que nessas filmagens isso acontecia com muita frequência. Cada um de nós tinha um encontro ali com algumas pessoas. E esse diálogo foi um diálogo que você travou com o Francisco, né? Isso ficou muito forte para você, porque ele está além da situação, né? Com certeza falar muito claramente exatamente dessas traduções entre mundos, é, ela, ela, ela fez parte da relação entre vocês dois, né? Eu lembro muito fortemente também da questão do som na casa do Francisco e nos rituais que ele fazia, por conta também da proximidade ali com pessoas circulando, ali com até uma questão assim daquela região que antigamente era uma chácara, passou a ser parte da periferia de Tabatinga, a questão do tráfico muito forte ali naquela região também, então às vezes tinham tiroteios e tinha uma questão do som muito marcada também por esse outro lugar, né? Então assim, esses atravessamentos todos que se dão em espaços como esse, nessa Amazônia que, que que é uma Amazônia em transformação muito constante e cada vez mais urbanizada, né? Eu acho que o Terras fala sobre isso também, o Margem de uma outra maneira, mas eu acho que o Terras vai falar muito sobre essa questão das cidades na Amazônia essa outra fronteira que é a relação entre cidades e florestas e o que produz ali esse contato, esses encontros, né? Alguma coisa que a Renata falou também sobre os povos indígenas ribeirinhos e as relações entre povos que estão na Colômbia, Peru, Brasil, indígenas e não indígenas, casamentos entre, né? Então, toda uma miscigenação e uma relação ali que vai criando uma porosidade entre mundos e que vai fazendo com que essa tradução cada vez mais assim, esse exercício de tradução seja cada vez mais expandido, né? Em relação ao margem, Renata, você comentou uma coisa sobre... Você falou, né, assim, esse filme embarcado, essa questão toda que a gente está vivendo agora. E eu lembro que quando a gente filmou o Margem, uma questão que é algo que sempre passava na minha cabeça, eu não sei como é que você vivenciou isso, Bruno, porque eu acho que também foi a primeira vez do Bruno ali descendo, né, subindo, na verdade, o Amazonas, né, assim, a dimensão daquele rio tão caudaloso, né, a gente ali partindo do Solimões, e o Solimões ele muda de nome e passa a se chamar Rio Amazonas quando entra no Peru, e eu lembro de pensar assim, se o mundo um dia acabar, e acabar toda a água do planeta, que ainda vai ter água. Então, assim, o que a gente está vivendo agora é algo que é isso, né? A gente pensa como da, da, da nossa própria, talvez, inocência mesmo sobre os processos do mundo e a tristeza de de estar testemunhando isso que a gente está testemunhando, porque é uma abundância. Eu acho que adentrar aquela região toda, naquele momento que a gente adentrou, era entrar em contato com uma abundância de mundos, de vidas, de espécies, de plantas, animais, de percepções, de relação. E quando um rio ele seca, ele leva com ele muito disso tudo, né? Não é só a água que se esvai, né? Então, é realmente assim muito assolador assim
muito, a gente fica muito perplexo de estar testemunhando isso e vendo isso acontecer. Ano passado, eu fui a São Gabriel da Cachoeira e tive em Manaus, né? E fui visitar algumas comunidades ribeirinhas onde moram pessoas que participaram da febre, atores que atuaram na febre, pessoas que moram nas comunidades ali da região. E a dificuldade de se chegar com alimento já foi brutal no ano passado. Assim, as comunidades já estavam muito isoladas. Então, o que a gente está vendo esse ano realmente é né, essa situação se agravando cada vez mais enfim, só partilhando aqui a perplexidade de algo que realmente naquele momento a gente não, assim, né, a gente pensar que faz 15 anos não é tanto tempo assim. Uhum. Pois é muito significativo, né? Porque vocês estavam no Rio Solimões, né? Que ele deságua, ele forma junto com o Rio Negro, torna a virar o Amazonas, né? Que desde lá do Peru era Amazonas, né? E esse é um rio caminho, né? O rio caminho navegável, é o rio que para os povos ribeirinhos e alguns povos indígenas é o rio de deslocamento, é o rio que serve de caminho e de às vezes até de terra, né? Realmente terra, de território para a vida, é um modo de vida aquático mesmo, não é à toa que aquele protagonista do Terceiro Milênio fala aquelas coisas, né? Porque realmente a civilização amazônica tem essa traço de abundância, mas também a abundância é rigorosamente uma abundância aquática, né? E agora o que a gente está vendo é que o rio como caminho, porque outros povos indígenas têm o rio como obstáculo, né? Eles vão para as cabeceiras, vão habitar longe dos rios, mas é claro que os rios são claro, de mesma importância, porque são os rios que, né, é uma continuidade entre a terra e o rio, né? Faz parte do mesmo sistema terra, né? Então, é claro que tanto para os povos que vêm como obstáculo, como os que vêm como caminho, o rio é fundamental, né? E hoje o próprio Solimões, que é esse grande rio caminho, né, o Amazonas, que desemboca no mar, né? Ele está inavegável, né? E eu queria falar aqui para a gente trazer aqui, não queria deixar de me expressar sobre a loucura que está sendo o governo do PT, o governo do Lula agora, fazendo todo esse esforço, né, de contenção de queimadas e estudando essa questão de uma autoridade climática, essa urgência em conter as mudanças climáticas, os eventos extremos. Eles estão falando que é necessário abrir de novo a estrada que liga Porto Velho a Manaus, justamente, que é a BR-319, né? Isso está tipo no site do Ministério dos Transportes, que a gente sabe de quem é, né? Então, assim, é uma substituição completamente inviável, absurda, estúpida, né? E ainda com essa justificativa imoral que é de levar coisas, levar e trazer as mercadorias, as pessoas por via terrestre, porque o rio agora é inviável, né? Então, assim, a gente sabe o que as estradas fazem com a floresta amazônica e uma estrada, ao invés do rio, inviabiliza realmente a vida das pessoas na floresta, né? Então, eu acho que esses filmes também me deram mais uma razão a falar contra essa estrada, porque é isso, né? A vida da floresta é uma vida na mata, na terra, aterrada, mas é uma vida de conexão com as águas e os rios daquele lugar. Se a gente chegar lá e transformar a floresta em estrada, ela vai ser transformada em garimpo, em mineração, em pastagem, tudo que é essa cultura, a monocultura que a gente tem, né? Que o Evandro Carreira lá falava, essa indústria tecnológica que é contra a civilização da Amazônia, né? Então, eu não queria deixar de falar sobre esses filmes da Mai, que são filmes amazônidas, né? Que são filmes, claro, de fronteira, que falam desses todos os atravessamentos que os índios, né? Eles estão
nas fronteiras em todos os lugares, estão nas terras indígenas, mas também nos ambientes urbanos, porque uma vez que os europeus invadiram a floresta, é impossível que a gente tenha uma história que não seja de convivência, né? E de resistência dos povos indígenas que sempre trabalharam para a manutenção da floresta e não para a transformação da floresta em monocultura e em garimpo e a gente sabe o que é, né? Então, essa transformação do caminho do rio por uma estrada é completamente nefasta, né? O que a gente viu realmente entre o terceiro milênio e o Iracema, uma transamazônica, né? E também antecipando um pouco isso, eu queria te falar isso, Maia, porque parece isso que você está falando, né? Que você teve essa sensação há 15 anos atrás, que você estava nessa potência, nessa abundância aquática. Eu acho que o filme chega até a falar isso, eu acho que você fala, né? O Amazonas não é o maior rio em extensão, mas é o mais volumoso em água da Terra, do planeta Terra, né? E o Solimões está simplesmente secando, né? Então, eu queria saber se você, apenas retrospectivamente, mas parece que não, no momento mesmo que você estava lá fazendo, te invadiu essa suspeita, né? Essa dúvida, esse fantasma, esse diabo, assim, que falava que você está filmando coisas que poderiam ser, como o Bruno falou assim, né, esses objetos inexistentes, mas que eles poderiam já não haver mais nem no imaginário, talvez. Porque, tipo, pesquisando os seus filmes, eu tive que, eu caí nessa selva de Meinong, que é esse repositório de objetos inexistentes, que é o que essa situação de fronteira coloca a gente, né? A gente não sabe realmente, o filme vai criando sentido, né? E aí parece que o sentido de viver ali naquela situação, tanto de abundância, mas também com vários depoimentos que avisavam, né? A gente está tendo filho demais, o próprio Ticuna falou, a gente precisa da nossa terra para proteger as gerações futuras. E o taxista também falou, para que isso? A gente está colonizando Marte, nós também, a gente também está se transformando em outra coisa, a gente está perdendo a nossa identidade, a gente está se tornando norte-americanos e tal. Para que eles querem ir para Marte? Mas a gente sequer não conhece nós mesmos, aos nossos vizinhos, as pessoas com quem a gente transita e tal. Mas eu queria saber, assim, se te dominava essa ideia de que você estava filmando tanto objetos inexistentes quanto objetos que não restariam mais, mundos impossíveis, tanto no sentido do que você poderia imaginar, quanto que não existiria mais no futuro, no futuro. Eu acho que é uma pergunta difícil, Renata, mas eu acho que o que me movia sempre a filmar, o que sempre me move a filmar é para que as coisas possam existir, para que elas possam existir mais e mais, de alguma maneira. Porque, e eu não falo isso assim acreditando que a arte, que o cinema possa, né? É muito. Claro que se pode alguma coisa, mas a estrutura também é muito grande, né? A gente sabe frente ao que a gente está. Mas esse alguma coisa que se pode, ele já ele já pode mover rios e montanhas assim, e rios e montanhas em cada um de nós nos diálogos que a gente vai tendo, né? Porque eu acredito muito nos movimentos que se dão de alguma maneira, as coisas acontecem no mundo e vamos sendo todos nós atravessados por elas, né? Então, se tem alguma coisa que é uma fagulha para um, pode se tornar uma fagulha para outro também. Se teve alguma coisa que me tocou, talvez aquilo poder se transformar em alguma coisa e poder chegar até uma outra pessoa, e aquilo que aquela outra pessoa vai gerar a partir daquilo que vai chegar a outra, né? Então, são esses movimentos que são muito desordenados e que se dão de maneira nada controlada, mas ao mesmo tempo muito viva, que eu acho que é o que a gente tem e com que a gente pode contar como estratégia coletiva mesmo de resistência, né? De fazer frente a alguma coisa muito maior e mais organizada que vem aí destruindo, né? Esses múltiplos mundos, né? Que existem no planeta que a gente vive, né?
que é essa concepção de que o mundo é um só. É uma concepção, né, assim, unitária, fechada, e né, da vida como uma única coisa que seria igual para todos, né? E que se tornou o modus capitalista de se viver e habitar e, e usufruir do mundo, da Terra, né? Então, eu não sei, eu acho que naquele momento, claro que a cada instante tinham coisas que deixavam de existir já, à medida que a gente ia filmando, né? A gente percebia que as coisas estavam deixando de existir. Quando eu fui, por exemplo, fazer a pesquisa e quando eu voltei para filmar, o que eu encontrei foi totalmente diferente daquilo que eu fui atravessada quando eu fui fazer a pesquisa. Então, foi difícil até para a gente, na filmagem, se reorganizar. Porque, por exemplo, até o Francisco, que o próprio Bruno trouxe aqui né, trouxe algumas situações e que é uma pessoa muito forte, que fazia um trabalho com a comunidade local, assim, e pessoas de diferentes aldeias e comunidades indígenas, de diferentes povos que vinham ali tomar ayahuasca com ele, e tinham ele como uma pessoa de referência, assim, para um trabalho espiritual. Quando eu fui realizar a pesquisa, aquilo se dava com uma certa organização. Quando eu voltei para filmar, o espaço já era outro e a organização já era outra. Então, a forma de estar filmando ali já era completamente distinta da experiência que eu tive antes. E aquela filmagem que a gente fez teve um problema com a imagem. E eu tive que voltar e refilmar aquilo depois. E quando eu voltei para refilmar, a sequência que está no filme, ela é muito distinta até da sequência que a gente filmou. O ritual já se dava de uma maneira muito diferente. E muito diferente não porque algo se perdeu. E eu acho que isso que fala dos processos na Amazônia. Claro que quando a gente fala de um rio que seca, a gente fala de alguma coisa que se perdeu. Mas quando a gente está falando dos movimentos humanos, dos encontros, eu sinto que a gente está falando de uma transformação em que muito vai se perder, mas que outras coisas também né, vão chegar. O que eu sinto é que a gente realmente não. É muito difícil prever o que vem pela frente, os próximos 10, 15 anos. A gente acha que a gente tem uma dimensão, mas eu acho que a gente tem percebido que o nível de imprevisibilidade é gigantesco, né? A dimensão da transformação das coisas. Então, realmente, eu acho que para nós, assim, por exemplo, tenho filhos, isso me produz uma angústia que antes eu não imaginava sentir na época da filmagem desses filmes. É como se existisse um mundo assegurado. Havia para mim a segurança de um mundo aonde eu poderia habitar, um mundo onde os meus filhos poderiam habitar. Existia uma segurança de um mundo. Eu acho que talvez a questão principal que a gente viva hoje, que seja tão assoladora para todos nós, né, é essa incerteza em relação à existência de um mundo, de um mundo com o entendimento de mundo que a gente tem, porque é claro que algum mundo vai existir, né? Com a gente ou sem a gente, nós não somos essenciais para esse mundo, né? Para esse planeta. Ao contrário, até, né? Então, claro que mundos vão seguir existindo, mas que mundos são esses em que organizações? Eu sei que isso é muito duro de falar e eu nem imaginava que a nossa conversa seguiria por esse caminho aqui, mas eu acho que, ao mesmo tempo, às vezes é importante a gente realmente se afrontar com isso, porque é o que permite também a gente estar podendo elaborar pensamentos, estratégias comuns de partilha, né? E você trouxe o bispo, Renata, em algum momento, falando de alguma expressão do bispo, e eu acho que ele sempre, de forma muito certeira, né, teve articulando e pensando possibilidades de resistência a esses modos, né, de destruição dos mundos. E eu sinto que, de alguma forma, os filmes, eles ficam aí, trazendo alguma coisa disso tudo, né? Quando você fala do terceiro milênio, é um filme de quando é o terceiro milênio? Você tem aí numa Ai, é de 80, sei lá. tem até pouquinhos, né? Isso. Enfim, é um filme. Então, assim, o que que o filme continua trazendo aí para gerações e mais gerações, né? O Iracema, por exemplo, um filme do tamanho do Iracema, né? Uma referência assim gigantesca do cinema brasileiro. E como essas questões se desdobram hoje, né?
Tem uma parte que você falou a personagem Bora, né? A personagem da, como é que chama o lugar dela? A Ilha das Basília. Rosas? O nome dela é Basília. Basília, Basília. Eu estava já chamando ela de Baliza. Falei, será que ela é a baliza total do filme? Basília. E ela justamente fala, ela antecipa, ela traduz, né, com as palavras dela, essa noção de que não é um mundo de monocultura, mas é um mundo único, né? Que ela reclama justamente dessa situação em que os brancos impuseram as fronteiras e separaram as pessoas, né? E pergunta, por que que vocês fizeram isso? Por que vocês fazem isso? Vocês podem fazer isso com a sua própria mãe, né, com o seu próprio pai, porque para nós é isso, Deus criou tudo, né? O nosso Deus, assim como o Deus de vocês, o nosso Deus criou tudo, criou uma terra, e agora vocês vão repartir essa terra que é a nossa mãe e vai dar um pedaço de perna para um pedaço de mão para outro. Isso é impossível, mas e ela fala essa visão do que é o mundo, né? O mundo é tão pequeno do ponto de vista de quem toma essa erva da sabedoria, né? Que ela fala que tem três ervas, né? A sabedoria, o bem e o mal. E aí, quando você toma isso, você começa a entender que os outros seres também são pessoas, né? Ela faz uma demonstração de perspectivismo, assim, completamente clara, né? E ela, então, fala disso, né? Que o mundo é tão pequeno que ele é só uma bola em cima de uma cobra. Então, ao mesmo tempo que ela fala é impossível destruir as partes do mundo, o mundo é um só, apesar de ser da perspectiva de cada um uma coisa, né? Da perspectiva, quando você toma a erva, você compreende que todos os seres são pessoas da sua própria maneira, né? Então, talvez essa miração, né, que tenha sido transbordada também para você quando você vê aquela abundância e pensa por um momento na falta dela, ou na transformação realmente eminente, né, necessária de todas as coisas. E a gente tem que enfrentar. Eu não sei se você quer fazer um comentário a isso, mas a Cora me pediu aqui para a gente abrir também para a participação de pessoas que queiram fazer perguntas aqui no chat. Maia, você quer comentar um pouco desse último meu comentário? A gente chama alguma pessoa para fazer uma pergunta. Pô, Renata, eu acho que é um pouco o que você trouxe em relação a essa fala da Basília, que você trouxe muita visualidade para ela, assim, né? A sua descrição dela, dessas três ervas que a Basília comenta, né? Falando sobre as energias do mundo também, né? De que existe sim o bem, existe sim o mal, existe a sabedoria, né? Existe o bem e o mal, existe a sabedoria. O que que a gente faz com o bem e com o mal, né? É, porque é claro que o mundo, né? Eu lembro que o Regis Mirupu, que é o ator da Febre, quando a gente estava ensaiando, ele dizia para mim, é como uma lâmpada. A lâmpada, ela precisa de dois filamentos para poder acender. Então, é necessário as duas energias. É necessário o polo positivo e o polo negativo. E é importante também saber como equilibrar essas energias, porque uma não existe sem a outra, né? Então, eu acho que essa sabedoria de, de como entender que o mundo é feito de múltiplas energias e como elas são necessárias para esse mundo, né? Para esse mundo poder existir e poder seguir vivo, porque a vida é feita de mortes constantes, né? De uma espécie que se alimenta da outra, de, enfim, de uma espécie que vai viver sobre a outra ou que vai, né? Precisa da outra de alguma forma, para algum tipo de relação simbiótica para continuar existindo. Então, é, é isso, né? Eu acho que a questão que se coloca quando a gente pensa nesses atravessamentos de mundo, nesse momento que a gente está vivendo, é o que, o que a gente pode frente a tudo isso, né? Que a gente está vivenciando agora. Mas eu acho que vamos abrir, vai ser muito bom se alguém tiver alguma questão, alguma coisa para trazer, estamos aqui.
Alguém teria um comentário, uma questão? Se quiser abrir o microfone, a gente está disponível aqui, quem quiser. Acho que a Dominique levantou a mão. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Me ouvem bem? Sim, Então tá. Deixa eu só baixar a mão aqui. É, boa noite a todo mundo, pessoal. Eu acho que a Renata, assim, pontuou algumas partes que também me chamaram a atenção, mas eu quero só fazer uns comentários, assim, complementando né, as perspectivas que ela trouxe. Primeiro, que eu acho que o filme traz essa perspectiva que a Maia sabe trabalhar muito bem, assim, das perspectivas dos taxistas, dos povos indígenas na fala da Basília, principalmente, né, que é bem forte, assim. E uma coisa que me chamou muita atenção em relação à parte técnica, assim, que eu preferia muitas vezes no filme, é essa câmera próxima ao chão, sabe? Aqueles momentos que a câmera está ali bem reto do chão, assim, bem no meio do chão, tanto daquela idosa varrendo a casa. Então, assim, eu gostei desses posicionamentos, como que a câmera também transita e, de certa forma, dialoga com o próprio título do filme, né? Da terra, essa coisa mais do chão, assim. E complementando, né, ou pegando algumas falas, assim, eu acho que essa questão que a Basília traz dessa unidade, né, desse pensamento indígena da terra, da água, né, o que eu acho que o Ailton fala também, né, em Ideias do Mundo, que a gente, o homem branco, né, o não indígena, se deslocou tanto da ideia, né, da terra, se alienou tanto da terra que acabou ignorando assim outras formas de existência, outras formas de vida, outras formas de hábito, assim. Uma fala dela que me chamou a atenção também, quando ela fala dessa questão, né, que o indígena não tem fronteira, que o indígena não há fronteira, essa questão da identidade do indígena com o próprio território, com a terra. Ela fala do evento que um indígena foi abordado, ele se apresentou, né, como Macuna, que eu acho que é um curador, né, e o policial foi assim, né, foi extremamente grosseiro, queria exigir o documento. Então, acho que também essa questão da própria identidade do indígena, eu acho que permeia o filme também. Eu juntei com a fala do taxista no final, quando ele fala dessa colonização de outros espaços, desconhecimento de nós mesmos. Assim, eu acho que o filme acaba, né, falando dessa questão da fronteira que ultrapassa também essas outras questões que vão trazendo na fala. Eu acho muito forte como que a gente perdeu, como o Ailton fala, essa noção de identidade com a terra também. Quando ele fala que Macunha, né, que o indígena foi repreendido assim, que não tem essa separação, né, que eles são tão ali, estão tão articulados, estão tão integrados com a terra, com a água, com o território, que não tem essa questão de se definir como que o homem branco, né? Ela fala também dessa crítica que o homem branco foi fragmentando tudo, assim. Então, achei o filme muito bom, assim, eu gostei muito, né? Eu gosto de ver também mulheres, assim, essa perspectiva feminina das realizadoras. E se você quiser comentar, né, sobre essa questão, se você, né, desses pontos que ela fala dessa questão da perspectiva da fronteira, que eu acho muito interessante a gente repensar pela perspectiva indígena essa ideia de fronteira, igual a Renata já apontou. Só isso. Obrigada. O Dominique, obrigado. É ótimo poder te escutar e ter o seu retorno sobre o filme. Então, a Basília está comentando sobre essa questão, né, de uma pessoa que é macuna, do povo macuna, e que chega na fronteira e pedem o documento de identidade dele e perguntam, mas você é o quê? Colombiano, peruano, brasileiro? Não, eu sou macuna, né? E macuna, ali para os policiais, não é uma identidade, né? Assim, não é uma nacionalidade. Porque não é reconhecido como uma nacionalidade, né? Como um povo em que você, mesmo sendo uma região de fronteira como aquela com tantos povos indígenas, uma região onde... E daí eu acho que isso traz também uma questão jurídica, que é uma questão que a gente vem enfrentando no Brasil, né? A gente são mais de 200 línguas, eu acho, 200 línguas indígenas, se não estou enganada, eu acho que é isso, 300 e tantos povos, 200 línguas, e, e, e e essas línguas, elas não fazem parte das línguas, não são línguas oficiais no Brasil, né? Não são línguas realmente consideradas, e algumas delas são faladas por muitas pessoas, né? A gente já vê alguns países onde já começam a
algumas línguas como o Guarani, por exemplo, já passarem a fazer parte de uma língua oficial, né? Enquanto que no Brasil a gente ainda, e daí, enfim, talvez o pessoal possa comentar aqui mais da própria antropologia sobre isso, mas eu acho que tem uma questão jurídica aí sobre como o que se reconhece, como se reconhece as populações originárias do território brasileiro e os seus direitos, né? Uma questão que vai além e que a Basília pontua ali e que nessa região de fronteira isso se torna muito evidente, porque acaba que por conta das questões jurídicas, né, e das questões também de todo o racismo, do preconceito, que vai se fazer valer dessas questões jurídicas para também estar ali exercendo o seu poder e o seu, né, limitando, e que estão ali limitando a ida e vinda das pessoas. Então, pessoas que às vezes não podem visitar um parente que está do outro lado da fronteira, como o Florentino vai falar, que acontece em Crishicuna, né, pessoas que tem, às vezes, um tio que mora no Peru, ou que acabou, uma jovem que acabou se casando com uma pessoa do seu próprio povo, mas que mora na Colômbia, e que acabou estando afastada da sua mãe, do seu pai, da sua família mais próxima, e que vai enfrentar ali no dia a dia uma dificuldade de trânsito pela própria região de fronteira, apesar de ser uma fronteira aberta, o trânsito das pessoas indígenas é muito dificultado ali na região. Então, enfim, eu acho que essa é uma outra questão que se sobrepõe. Faz anos que eu não retorno em Tabatinga, talvez eu até vá agora, no início do ano que vem novamente, e espero poder reencontrar a Basília. Eu fico em contato com a família dela, de vez em quando a gente se comunica um pouco, mas eu não sei como isso está hoje em dia, como Tabatinga mudou ao longo desses anos, né, desses 15 anos, em relação a essas questões ali de fronteira, porque tem isso também, foi um filme que a gente filmou em 2006, então faz quase 20 anos, né? Nessa época, eu acho que as questões da Amazônia, que hoje em dia, e é isso que a gente vinha falando aqui, sobre a importância de uma coisa que vai puxando a outra, né? Que vai levando a outra, né? E como que isso pode se tornar um movimento, né? De certas questões poderem chegar cada vez mais à sociedade e às pessoas. Eu acho que a gente viu esse movimento acontecendo, principalmente nos últimos 10, talvez 5 anos, pós-pandemia, eu diria, de um interesse crescente em relação à Amazônia, em relação às culturas indígenas. O Ailton, com certeza, teve um papel fundamental, né? A partir dos livros, né? De todo o trabalho dele, assim, de pensamento, de reflexão sobre as questões indígenas no Brasil, de estar promovendo ali uma reflexão sobre isso, mas não só Ailton, assim, uma série de pensadores, artistas, né? Cineastas indígenas que a partir do seu trabalho, foram também trazendo uma luz maior sobre certas questões que eu acho que naquela época ainda não eram não circulavam tanto quanto hoje em dia. Eu acho que já tem um alcance maior, né? Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Renata, você quer comentar alguma coisa? Eu queria fazer um pequeno comentário. Desculpa, eu esqueci como que levanta a mão no Zoom. Então, eu queria que a Maia pudesse falar um pouquinho assim sobre sobre uma das questões ligadas ao processo de realização, que ela comentou aqui já, mas dizer da importância disso para, de alguma maneira, para os resultados alcançados, né, nos 3 filmes dela, assim, eu acho que não existiria a febre se não existisse margem e terras, né, assim, nessa dimensão, né, da duração da relação mesmo com o espaço e com as pessoas. Então, se você comentasse um pouco, né, assim, eu acho que talvez aqui tenham pessoas interessadas em realização, certamente, e realizadoras também, né, sobre o que se alcança, né, com essa a ampliação de tempo da pesquisa e da relação. Entende? Você falou em 2 meses antes, você falou que foi sozinha antes, né? Só depois que a equipe do filme e uma equipe pequena, 5 pessoas, né? Em que medida também esse desenho de produção te possibilita, te facilita estabelecer relações
que depois, num outro desenho de produção, as relações mudam muito quando você tem uma grande equipe, né? Comentasse um pouco, e também me chama a atenção a extensão da relação de você com essas personagens, mesmo depois dos filmes, né? Que seja distância, como você trouxe a questão da Basília, né? Enfim, qual a importância, né, da relação prévia e da manutenção da relação, né, para se aproximar de um espaço que é tão diferente, diverso, né, do seu, e para possibilitar, né, a feitura de filmes que consigam fazer com que a gente tenha essa sensação de proximidade, de compartilhamento sensível, como a Tata chamou. Acho que isso não é só uma questão de forma, né? É muito de forma. Eu queria destacar também o trabalho do som do filme, né? Do registro sonoro mesmo, e da escuta, né? Da escuta não só das pessoas, mas da escuta do ambiente, da escuta da paisagem sonora. O Bruno falou disso, vocês já falaram, mas eu queria destacar isso e dizer, do ponto de vista da realização, como isso é difícil. Entende? Eu fico velha, eu morro e não aprendo. Entende? Quando eu vejo seu filme, eu falo, cara, você não aprende a fazer isso. Porque é muito difícil, né? Escutar o lugar, escutar o tempo no filme, que às vezes você quer se colocar, você quer que as pessoas estejam o tempo todo falando, e o filme se colocar o tempo todo. E no seu filme, essa dimensão da escuta do ambiente, né, é uma documentação, mas ao mesmo tempo é aquilo que a Tata falou, é uma vivência, uma experimentação sensorial do filme que te joga numa outra dimensão, né? Na própria dimensão do espaço compartilhado. Eu acho que tem muito a ver com a possibilidade de compartilhamento, de partilha sensorial, mas nesse momento eu queria falar mesmo, era da relação, da pesquisa, do tempo necessário para se fazer documentários que consigam fazer isso. Então, Júnior, é ótimo você trazer isso, porque eu acho que é de fato assim a base dos filmes, de alguma maneira, do processo que eu encontrei para fazer esses três filmes, né? E foi um processo que eu fui aprendendo e fui desenvolvendo na prática, né? Quando eu fui filmar o Terras, eu tinha realizado um pequeno curta-metragem no interior, na região aqui do sul de Minas, da Mantiqueira, em que éramos também uma equipe de 2 pessoas, na verdade, 2, 3 pessoas. Era um filme feito também muito da relação, ali num lugar onde eu ficava muito tempo, para onde eu viajava e passava algumas temporadas, e aí, junto com as pessoas que me acolhiam ali naquela região, a gente decidiu juntos fazer um filme. E um pouquinho daquela experiência, que também tinha alguma coisa já desses elementos mais sensoriais que a Júnia comentou aqui, a Renata também. Nesse pequeno curto, eu trabalho com algumas fotografias e com um trabalho de som também, tentando se aproximar da experiência daquele lugar, da sensação de estar naquele espaço, né? E é também um espaço onde a natureza tem uma presença muito forte aqui nessa região da Mantiqueira. E quando eu cheguei na Amazônia, eu entendi que realmente era preciso de tempo, porque o tempo era outro. E era preciso que eu me colocasse naquele outro tempo, né? Para que eu conseguisse estabelecer relações, porque no fundo, para mim, o mais importante talvez fossem aquelas relações. O filme era um pouco uma consequência daquilo que ia se estabelecer ali. E eu digo isso à Vera, assim, no sentido de que, claro que existiu o desejo de fazer um filme, mas eu acho que sempre existiu, assim, uma consciência que, para mim, o filme deveria ser uma consequência do que acontecesse ali, né? Das relações que se estabelecessem ali. E claro que milhões de filmes poderiam ser feitos sobre aquela fronteira. Quando eu cheguei ali, eu não fui buscar exatamente o que era o mais importante de se contar sobre aquela fronteira, como eu deveria retratar aquela fronteira, o que não poderia faltar naquela fronteira. Eu simplesmente me coloquei a caminhar. E foram através dessas caminhadas, que também incluíam alguns trajetos de barco, indo até Santa Rosa, né? A gente tem o Barqueiro Manuel, que é um personagem também do filme. Todos os personagens foram pessoas que eu fui encontrando ao longo das travessias durante esses 2 meses, né? Eu fui acolhida pela equipe do CTI, do Centro de Trabalho Indigenista, que foi muito importante, assim como uma base para mim em Tabatinga,
né? Porque eu estava chegando ali e era uma região que eu estava indo pela primeira vez, então poder ter o acolhimento da equipe do CTI foi muito importante. É, e, e eu fiquei na casa da Bia, que trabalhava no CTI na época e que me acolheu com muito carinho quando ela estava viajando para fazer pesquisa de campo com os Matissé. E então eu tive um pouso assim muito acolhedor e eu acho que isso me possibilitou também encontrar o tempo para conhecer aquele lugar e ser atravessada por esses encontros que vieram a formar o filme. E eu acho que existe algo no Terras que é também eu entendendo como construir um filme, aprendendo como construir um filme, mas não é um filme que tem uma estrutura clássica, é um filme um pouco desconstruído e desorganizado em termos de estrutura. E eu acho que ele reflete um pouco a, a, a forma desses encontros, a maneira como as coisas também se dão naquele lugar, né? Eu acho que se eu buscasse talvez uma organização muito cartesiana ou lógica ali, eu estaria indo contra a forma como aquele espaço se apresentava para mim também. Então, eu busquei de alguma maneira ser fiel a isso e construir um filme que, claro, eu olho hoje em dia e é um filme que faz parte daquele momento, eu acho, daquele momento, daquele encontro, daquela primeira viagem, né, de pesquisa e segunda viagem de filmagem, ali a Letícia Tabatinga, um momento em que eu estava também me deparando com a Amazônia. Para mim foi um momento de muitas descobertas e de compreensão de que tinham muitas coisas que eu tinha vontade de poder aprofundar ali. E eu acho que é aí que surge o Margem, né, como uma possibilidade de poder se lançar nessa viagem e continuar transitando ali por aquele território e adentrar um pouco mais aquela região, né, fora do núcleo urbano de Letícia Tabatinga, em direção às comunidades ribeirinhas. E aí surgem uma série de outros relatos, né, histórias e atravessamentos que são muito próprios ali do interior, pelo menos eram naquela época, né? Eu acho que é uma realidade distinta do que a gente, do que existia ali em Letícia Tabatinga. E no caso do Margem, é um filme que foi feito sem nenhuma pesquisa, por um lado, né? A gente entrou no barco e se colocou a filmar. Mas se não houvesse toda a pesquisa que foi feita para o Terras e o tempo, né, de permanência ali, tanto durante a época que eu tive sozinha, depois, né, com a equipe na filmagem, eu acho que a gente também não teria sido capaz de se colocar no barco da maneira como a gente se colocou e de construir o filme da forma como a gente construiu. Então, é nesse sentido que eu acho que quando a gente vai, e talvez por isso eu tenha continuado filmando na Amazônia, né, e tenha continuado filmando sobre certas questões, porque um filme ele vai trazendo outros filmes, e ele se torna um pouco a pesquisa para os outros filmes, né? E aí, quando eu fui fazer A Febre, eu eu vivi um processo semelhante, mas também muito diferente, né? No caso da febre, a ideia inicial veio da filmagem do Terras, né? A partir do encontro com a família da Basília, e eu fui transformar isso num argumento ficcional a partir de outros atravessamentos, leituras, encontros que eu tive, e aí eu comecei a ir a Manaus. Eu entendi que era em Manaus que eu gostaria que o filme pudesse, né, se passar, por ser uma cidade, por ser a capital da Amazônia, por ser uma cidade com um polo industrial que tem, com a relação entre, né, toda a sociedade ocidental e a sociedade não indígena com as sociedades indígenas ali, e as fronteiras também que existem em Manaus, né? Essa cidade que foi construída de costas para a floresta, de costas para o rio, então tinha uma série de elementos arquitetônicos que me interessavam, mas também de construção social e de organização política. E aí eu comecei a frequentar Manaus e também passei algumas longas temporadas, 1 mês, 2 meses, eu acho que eu fui 4 ou 5 vezes, talvez até mais, antes da gente, sempre em temporadas mais largas, até a gente realmente fazer a viagem de filmagem, que daí foi com uma equipe realmente maior, é um filme de ficção, uma equipe que foi crescendo ao longo da filmagem, existia um desejo que fosse até uma equipe bem menor, mas o filme foi se mostrando complexo e a gente também foi entendendo que era importante, né, que a equipe tivesse as condições de estar filmando. E aí eu fui me deparar com uma outra realidade, que era de estar trabalhando com uma equipe maior, uma equipe de ficção, com diferentes departamentos e assistentes, né, e etc.
e com um elenco também muito maior, né, com atores, muitos deles que estavam tendo pela primeira vez a experiência de estar atuando em um filme, e essa questão da língua, que eu acho que sempre atravessou os filmes que eu fiz de alguma maneira, que são filmes sempre falados em mais de uma língua, né, o português, o espanhol e o ticuna, no caso do Margem do Terras, e o português e o tucano, no caso da Febre, e esse desafio que é dirigir em uma outra língua, e no caso da Febre, uma língua que eu não domino, né? Uma língua que eu não falo. Então teve todo esse processo junto com os atores de como, como construir as cenas, né? As cenas que estavam escritas no roteiro de uma maneira, e que no momento em que a gente levava para o tucano, que os atores traduziam para o tucano, a cena se transformava em outra coisa, e quando a gente trazia para o português de novo, e eles traduziam para mim para que eu pudesse entender, a cena já vinha transformada. E eu acho que isso fala um pouco desse processo que eu já vinha vivendo lá desde o Terras e do Margem, que são essas transformações constantes de algo que realmente, né, quando eu comentei aqui, que cada vez que eu voltava, né, eu encontrava os personagens diferentes, ou numa outra situação, aquela realidade já tinha se transformado. É, eu acho que isso está presente no processo de todos os filmes, de alguma maneira, né? E na Febre também, mesmo sendo um filme de ficção, onde muitos cenários foram construídos, né? Muitos eram cenários reais, como o Porto de Cargas, como todas as ruas de Manaus e etc. Mas a casa de Justino é uma casa ali que existia, mas que a gente adaptou ela ao personagem, né? Tem um cenário que foi construído pela Ana Paula Cardoso, a diretora de arte do filme, para acolher aquela família, é, ao mesmo tempo que tinha, né, existia uma estrutura ali de um filme de ficção com seus processos próprios, também existia uma mobilidade no sentido de que tudo era, em algum lugar, existia uma mutabilidade muito grande das coisas e dos processos. E eu acho que A Febre também é um filme que tem essa mesma marca processual de ter sido construído a partir também desses encontros, né? E desses atravessamentos. Então, o roteiro foi sendo escrito dessa maneira, os atores foram sendo encontrados também a partir desses encontros, né? A partir das relações que foram se estabelecendo. A gente teve longos períodos de ensaio juntos, onde a gente reescreveu e reconstruiu o roteiro juntos. Então, é também um filme que lidou muito com esse processo mais alargado que a Júnia se referiu, e que eu acho que é algo que vem desde dos filmes anteriores. E que agora eu estou um pouco me havendo como dar continuidade a isso, num momento ou outro de vida, onde a minha família se tornou um pouco mais alargada e onde se torna um pouco mais difícil passar tempos tão longos fora de casa. Então, vamos ver como, como os filmes se reinventam, como as estruturas podem acolher outras formas de filmagem. Mas você está fechada, Júnior. Acho Estamos que esperando com muita vontade, né, de ver a continuidade dos seus trabalhos. Gente, queria saber se tem alguém, pessoas ainda para fazer aqui uma interlocução final, que a gente combinou de terminar, né, até 9 horas. Faltam 5 minutinhos, então queria saber se ainda tem, né, questões, gente que gostaria de comentar, perguntar, aproveitar, né, esses momentos últimos que a gente tem aqui com Maia. Ânimo, pessoal. Tatu, você quer fazer uma consideração de saideira? Eu estou me lembrando aqui que teve uma terceira coincidência que eu queria citar, manifestar aqui entre o Fórum Doc e a trajetória dos filmes da Maia, né, que foram todos exibidos no Fórum Doc, né, e que quando foi feito e mostrado A Febre, 2019, né, o festival foi aberto com o filme da Sueli Machacali, que era o filme Yami Rei, né, sobre as mulheres, sobre os espíritos mulheres, no caso da Lima Machacali, né? Então, realmente dá para sentir essa trajetória, tanto dos seus filmes quanto
dos cineastas indígenas, né? Cineastas já é no masculino, mas nesse caso é uma cineasta mulher, né? A Sueli, e foi vindo à tona, aparecendo, ocupando, demarcando as telas, né? Então teve mesmo essa profusão de cinemas indígenas plurais, né? E incluindo esses filmes, eu acho que eles sempre são filmes de alianças, né? Com indígenas, no seu caso, de aliança nesse tipo, baseado nesse prolongamento da duração da relação que se vê na estrutura do filme, mas é isso, né? Porque as relações precedem os termos, né? Lembrar da máxima estrutural, que é isso, né? As coisas são a partir das relações, né? Que que as estruturam, né? Então, mas esse ponto, assim, na coincidência, nas confluências da sua trajetória com esse cinema indígena no Fórum Doc e no mundo, né? E também essa coisa da aparição das várias vozes do cinema indígena, inclusive no feminino, né? Então, a coincidência da Sueli fazendo um filme sobre as mulheres, que são as mulheres ancestrais, né? A partir das quais os Machacali passaram a existir. Elas são mulheres lontra, mulheres cobra, mulheres de boia, né? Então, elas se revoltaram contra os homens, né, que deixaram elas sem comida, e elas se revoltaram contra eles e elas fizeram aquele banquete de mulheres, né, que nem a Beth Midlin tem sobre os povos do Madeira, né, do Alto Madeira. Elas fizeram isso, todos os povos, aliás, né, as hipermulheres, o Ziamrei Machacali é uma versão desse tipo de história, né, da rebeldia das mulheres ancestrais, do espírito mulher que ainda existe hoje entre as populações, as sociedades, os coletivos indígenas, né? Que elas se revoltaram contra os homens, elas comem todos os homens, elas se vingam deles, as Amazonas, né, que tem o peito cortado, é uma sociedade imaginada, esses mundos possíveis inexistentes, né? E então teve mais essa coincidência aí, que a Febre e o filme da Sueli passaram no mesmo Fórum Doc de 2019, né? Então, claro, a gente espera mesmo que essa profusão se mantenha, né, e que a gente seja mais alimentado por esses mundos possíveis aí da sua aliança com a Amazônia, com o que quer que seja da sua relação com o cinema e com as artes, né? E eu queria só fazer esse comentário final, se alguém tem mais alguma coisa para falar. Eu queria, falando sobre essa subsistência, assim, um mundo de subsistência como a materialidade das coisas, né, que conformam o conceito dos seus filmes, a forma que você encontra de traduzir os conceitos de forma tão concreta, falando sobre isso, da sua relação forte e duradoura com os povos, mas eu queria perguntar objetivamente, assim, se você, como a Rosângela perguntou também para os Machacali perguntaram para a Rosângela, o que que ela comia, se ela comeria a comida deles. E ela comeu a comida deles. Mas tem muita gente que não come. Aí eu queria saber se quando você vai filmar, você come a comida de quem te hospeda. Sim, sim. É, e isso eu acho que é muito importante. Eu acho que comer a comida a gente sabe o quanto é importante, né? Quando a gente chega no lugar, é a partir da comida que muita coisa se dá nessa relação e que a gente aprende muito a partir dos hábitos alimentares, eu acho. E aí, claro que a gente não come, nem todo mundo come de tudo, né? Tem pessoas que vão ter hábitos alimentares distintos, mas para mim sempre foi muito importante comer junto. E eu lembro esse curta que eu comentei aqui, que foi o primeiro filme, que foi filmado na Mantiqueira. Ele começou a ser feito assim, porque a gente ia muito visitar um casal de senhores que viviam ali na região, próximo à casa onde a gente costumava ficar, e a gente passava muito tempo na cozinha, em frente ao fogão de lenha, comendo.
e a comida era toda feita com banha de porco, né, que é muito do hábito ali da Mantiqueira. E eu lembro que para mim eu não tinha o hábito de comer a comida com banha de porco, e para mim era uma digestão mais difícil, mas fazia parte, era o que possibilitava, eu acho, que o meu organismo tivesse preparado para aquela conversa que ia se dar ali, porque de alguma Sim. forma o nosso corpo tem que se preparar também para um encontro, né? E o nosso corpo se prepara com a comida, com o que a gente está ingerindo. E eu acho que ofertar uma comida é algo muito precioso, né? Quando a gente recebe alguém na nossa casa, quando a gente é recebido na casa de alguém, seja essa uma morada na floresta, no rio, né? Ou numa casa, numa cidade, poder comer de uma comida que é ofertada é, de alguma maneira, você está deixando o seu corpo se transformar a partir daquilo que é oferecido pelo outro, né? E também o seu corpo se preparar para aquele encontro que vai se dar ali. Então, é muito bonito você trazer essa questão da comida aqui, Renata, porque ela me atravessa muito. Eu lembro da quantidade de tambaqui assado e moqueado, e, né, carne moqueada e tambaqui na brasa, que a gente comeu ao longo do processo, né, de feitura, acho que especialmente da febre, é, de todas as comidas peruanas, né, que foram comidas ali no Terras, as, as, as colombianas também. Enfim, realmente acho que faz parte dos processos do comer junto, estar se alimentando junto. Queria agradecer muito os comentários todos aqui, Renata, Júnia, Bruno. Maia, pode me chamar de Tata, por favor? Chamo, chamo. Agradecer demais, assim, os desdobramentos, os fios que você foi puxando, assim, as coisas que você enxergou, esse olhar, assim, profundo e delicado. Obrigado. Júnia, e Fórum Doc, assim, o Fórum Doc tem uma importância gigantesca, assim, para minha formação de cinema. Eu acho que muito do interesse que eu tive dos filmes que eu fiz, eu fui muito alimentada pelo que eu assisti no Fórum Doc, e foi muito bonito também poder ouvir a Renata fazendo esses paralelos com o cinema Machacali, que é um cinema que me inspirou muito também, e que foi uma grande descoberta para mim quando eu assisti os primeiros filmes lá em 2007, que eu tive a oportunidade de assistir, e que a Renata trouxe aqui. Então, depois disso, eu acho que a coisa foi se desdobrando, eu fui fazer um mestrado que também se debruçou sobre uma parte desse cinema. Então, sempre foi algo que me alimentou muito, tanto no processo na academia, quanto no pensamento dos filmes, né? E na elaboração e construção dos filmes que eu vinha fazer. E eu fico muito feliz, assim, de que todos os filmes tenham tido a oportunidade de estar sendo partilhado com o público do Fórum Doc, porque é um público muito especial e muito raro, né? É muito difícil a gente ver uma sala de cinema num festival onde uma presença de um público indígena e um público, né, tão diverso como a gente tem nas sessões do Fórum Doc. Então, isso é muito valioso, assim, muito especial, essa trajetória longa de tantos anos que o Fórum Doc vem trilhando, né, e com tantos projetos também de educação, de formação. A gente sabe o quanto eles são fundamentais. Para mim, foi muito importante o tempo que eu tive em Cuba, as experiências que eu tive de formação. Então, eu imagino que, né, quem está aí fazendo os primeiros filmes, ou já sei que tem gente que está aí, que já está num processo mais avançado de pensamento de cinema também, mas poder ter vocês aqui, estar partilhando, é realmente um presente. Então, é isso. Seguimos juntos e só agradecer. Muito obrigada, gente. Então, vamos sair daqui alimentados, né, por essa conversa, esse encontro. Agradecer muito, Maia, de novo, a Tata, a quem a gente pode passar horas e horas e horas ouvindo, é, suas, seus comentários tão sensíveis, sempre, né, nos levam para conversar sobre os filmes em outras dimensões, muitas vezes que a gente nem pensava antes, né? Então, de fato, foi muito linda essa conversa. Agradecer a todo mundo que está aqui, que colou, que veio, que se inscreveu, que assistiu os filmes. Queria agradecer especialmente algumas pessoas que estão aqui, Rubinho, a Glaura, da Filmes de Quintal, o Bruno, claro, o Paulo,
né, que ajudaram a construir esse projeto, e, sobretudo, a Cora, que puxou, né, a organização desse projeto especificamente do Cine Quintal, e o Arthur, que está aqui nos ajudando no Zoom, a Glau apareceu. Convidados ilustres como o Adirley Queiroz, que pintou aqui com a gente, Odinei, vários amigos que vieram aqui ouvir, né, a Maia e a Tata. Então, um beijão, gente. Quarta-feira a gente continua. Na Maia, mais uma vez, sempre que você puder, estar junto com a gente está te chamando, te convocando. Nós e os Machacali, né? Essa coincidência, essas confluências puxadas pela Tata foram muito surpreendentes para mim. Que memória, né? Bonita. Então, valeu, gente. Brigadíssima. Quarta-feira a gente continua. Tem mais, né? Alice Riff e o Arthur Medrado. Beijos, muito obrigada.